Vamos entender melhor um contexto da onde o Brasil está se enfiando, que pode não ser um local muito bom, mas precisa de toda uma explicação que vem de 100 anos atrás até que culminou nesse momento, sim, 2025. Tem coisa grande acontecendo e você precisa entender alguns avisos de alguns economistas importantes do passado que estão debatendo isso há 100 anos até chegar na conclusão de 2025. Envolve desde taxa de natalidade, ou seja, declínio populacional, até investimentos, ou seja, industrialização, taxa de juros e desemprego. Então, pode doer no seu bolso, então é melhor você saber aonde você está entrando e a direção que o Brasil está tomando. Beleza, vamos dar todo um contexto aqui. Em 1930, estamos falando de 100 anos atrás, um aluno do Keynes, ele tinha uma tese chamada de estagnação secular. E o que era isso? Era que os Estados Unidos estava passando por uma mudança muito drástica, que era um declínio populacional. É, na visão desse economista americano, aluno do Keynes, estava para vir a começar um pequeno declínio na taxa de natalidade. E o Keynes, do outro lado do Atlântico, lá na Inglaterra, concordou com tudo isso. Concordou que também estava acontecendo isso na Inglaterra. Ou melhor dizendo, tinha uma possibilidade de começar num futuro próximo a ter um declínio populacional, ou seja, diminuindo a taxa de natalidade. Beleza, essa era uma preocupação deles em 1930. Estamos falando de 100 anos atrás. Porém, hoje é a realidade na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Então, estão há 100 anos debatendo uma possibilidade de algo que poderia ser desastroso e agora está acontecendo de fato. Então vamos pegar as conclusões que vários pensadores do passado tiveram sobre a situação que o Brasil está se enfiando. E outros países também que vamos pegar, obviamente, o que está acontecendo com eles para nosso contexto aqui. E por que isso, na visão dessas duas pessoas, o Keynes e seu aluno nos Estados Unidos, estavam tão preocupados? Bem, porque isso, na visão deles, seria péssimo para a economia. E aqui eu não vou colocar minha opinião pessoal por enquanto. Vou explicar de uma forma bem mais imparcial. Seria péssimo para a economia, na visão deles, porque teria menos pessoas trabalhando, logo menos produção e necessitaria de menos casas, necessitaria de menos tudo. Então teria menos recursos na economia, menos recursos na sociedade em geral, menos coisas sendo produzidas, menos fábrica, menos casas e beleza. Então na próxima geração você já está numa economia que tem menos coisas por aí, inclusive menos empregos, talvez menos dinheiro em circulação, o que faria que seria difícil para que você se sustentasse bem, aumentasse seu padrão de vida, tivesse uma família numerosa. Então, tenderia a ter menos filhos ainda. E isso seria uma roda negativa que não teria muito fim. Até que algo externo chegasse e sacudisse para tirar dessa trajetória, essa trajetória ficaria indo para o buraco. Em bom português, simplesmente tudo ia colapsar. Era mais ou menos esse o temor que eles tinham. E junto com isso, tinha muita tecnologia acontecendo nos Estados Unidos, principalmente. E isso corroborava com a tese deles por um motivo, que é, com uma tecnologia crescente, você pode produzir menos coisas sem muito investimento financeiro. Então você não precisa mais abrir muitas fábricas, porque uma fábrica consegue produzir mais coisas. Então, isso faria que as pessoas tivessem menos demandas pelos trabalhadores e já tinham poucos trabalhadores e a situação deles ia ser cada vez mais precária e tudo mais, na visão dessas pessoas. E tem, obviamente, um paralelo com o século XXI, especialmente 2025, porque hoje a gente fala bastante de inteligência artificial, então o que antes 3 pessoas fariam no emprego, uma pessoa com inteligência artificial conseguiria possivelmente fazer, então tem esse paralelo, ao mesmo tempo que tem o paralelo da taxa de natalidade, então tem muita coisa que está acontecendo no Brasil que é igual ao temido pela Inglaterra e pelos Estados Unidos de décadas e décadas atrás. E beleza, tudo isso estava acontecendo e na visão deles isso poderia facilmente levar tudo para o buraco muito rápido.
Depois de um tempo, o Keynes chegou a uma conclusão do que precisaria ser feito. Qual seria a conclusão dessa trajetória? Os juros iriam cair. Seja naturalmente, ou seja você ir lá forçar uma queda nos juros. Por quê? Porque com juros mais baratos você consegue financiar uma casa, você consegue pegar dinheiro emprestado para abrir uma fábrica, abrir um negócio ou até consumir mais. Então você consome mais, quase que compensando as pessoas que ainda não existem, sabe? A taxa de natalidade diminuiu a população, então essa população restante está consumindo mais, quase que para compensar as outras pessoas que não existem. Então, mais ou menos isso. Mas assim, convenhamos aqui entre um parênteses, que a gente falava isso para tudo. Então, crise de 29, vamos diminuir a taxa de juros, imprimir um pouquinho de dinheiro, em bom português de novo. Deflação na década de 30. Beleza, vamos imprimir um pouco de dinheiro, baixar a taxa de juros para estimular a economia. Baixa a taxa de natalidade. E tecnologia, beleza, baixa a taxa de juros e imprime um pouquinho de dinheiro. Formalmente é política monetária expansionista, mas aqui em bom português, direto ao ponto, é imprimir um pouquinho de dinheiro, vamos deixar a economia aquecer e depois a gente vê. E também isso é um paralelo com o Brasil recente, lembrando que a Selic aqui bateu até 2% e agora está em 15% no momento que eu gravo esse vídeo. E vamos falar de juros e por que o Brasil talvez esteja indo para o lugar errado, já depois desse pequeno contexto. Beleza. Depois de um tempo, o próprio Banco da Inglaterra, que é o Banco Central lá da época, falou que a taxa de juros, sim, de fato, lá na Inglaterra, de fato caiu, e era por conta disso, da expectativa das pessoas sobre um possível declínio populacional. Isso teve, de fato, uma força na queda dos juros na Inglaterra. Isso, posteriormente, o Banco da Inglaterra falou. Não foi na época, foi depois, falaram sobre o passado. Então, beleza, foram outras pessoas no futuro, no caso hoje, falando sobre o que tinha acontecido. Só que aqui no Brasil, a gente está enfrentando uma crise de natalidade, então tem uma tendência menor na natalidade, então é um crescimento populacional menor. Ao mesmo tempo que também você pode dizer que estamos sendo influenciados pela parte da tecnologia, assim como o mundo inteiro, então não é algo brasileiro. A inteligência artificial sendo cada vez mais e mais comentada, cada vez mais falada e utilizada por aí, e tá certo mesmo, na minha opinião, tipo, tecnologia é para avançar, é para ser usada mesmo. Mas beleza, então a parte do medo deles da tecnologia, talvez substituindo alguns trabalhadores, a taxa de natalidade decrescente, então gerando na visão deles, uma discrepância entre oferta e demanda. Então você pode até produzir mais coisas, porque você tem mais tecnologia para isso, só que não tem mais demanda para isso, porque tem menos pessoas na próxima geração e depois menos pessoas ainda, então tem menos demanda, vai sempre ter uma discrepância, uma falta de equilíbrio entre oferta e demanda, e isso vai jogar tudo pro ralo, a menos que alguém faça alguma coisa, a menos que essa trajetória se reverta, tudo iria para o saco por uma crise econômica, para uma estagnação secular, que é o termo que eles usam, né? Então, beleza. Isso geraria os juros caindo, na visão deles. Vamos agora falar do Japão. O Japão foi um dos primeiros países na história recente, então nos últimos 30 anos, que estão enfrentando uma taxa de natalidade agressivamente em queda. Então, eles foram os primeiros e uma magnitude mais exacerbada que os outros países. E o que está acontecendo lá nos últimos, desde o final da década de 80, então 90 para cá, nos últimos 30 anos, é uma queda de juros, sim. E lá eles brigam com a deflação, não com a inflação igual no Brasil. E a taxa de juros deles chega a bater zero ou menos. Então, isso é uma outra realidade no Brasil do que a realidade brasileira. Porém, você vê que, de fato, sim, a população, a taxa de natalidade japonesa está caindo e a taxa de juros também caindo bastante. Então, parece que, nessa visão, o Keynes foi vingado como correto. Mas aqui no Brasil, isso tudo está acontecendo, só que a nossa taxa de juros está subindo. E qual a consequência disso? A gente está indo para o buraco mais rápido ainda? Ou o que a gente está fazendo? Porque a Selic bateu 15% em 2025, enquanto tudo isso está acontecendo e há 100 anos falam que isso tenderia a levar
e deveria levar a uma queda na taxa de juros. Beleza, então aí já é uma incongruência entre a ciência econômica e o que o Brasil de fato está fazendo. E agora quem está certo? Vamos lá agora, talvez eu colocar um pouquinho mais de opinião pessoal minha. Pegando outros economistas, alguns outros levaram a uma conclusão totalmente contrária ao Keynes. Um deles, chamado Goodhart, ele falava que é totalmente o contrário. Então as economias ficam mais maduras. Se a taxa de natalidade cair, isso quer dizer que vai ter um aumento na taxa de dependência. E taxa de dependência, o que é? São menos pessoas trabalhando dentro da população em geral. Então são pessoas que precisam ser sustentadas. Por exemplo, idosos, crianças, deficientes, desempregados. Então pessoas que não estão ativamente lá contribuindo com a economia via trabalho, e elas são sustentadas. Isso é taxa de dependência, formalmente. E aqui no Brasil, isso é absurdamente alto. Isso aqui é absurdamente alto. Pensa num número. Eu acho que é o triplo da estatística formal no Brasil, na minha observação. Mas mesmo assim, é um número extraordinariamente alto, essa taxa de dependência. E esse economista chamado Goodhart, ele fala que, cara, a taxa de dependência, ela vai fazer com que seus juros suba. Dane-se natalidade, dane-se qualquer outra coisa. Se a taxa de dependência estiver alta, a taxa de juros vai subir. Por quê? Porque você precisa de muito dinheiro para sustentar essa gente toda. Então, só levantando juros para atrair o capital. O capital vai ser atraído por esses juros maiores. Você não vai emprestar seu dinheiro a 1%. Você fala assim, pô, empresta aí todo o seu dinheiro a 1%. Você fala, não vou emprestar. Mas se alguém fala assim, opa, eu já te pago aí 15% ao ano, aí já começa a ficar interessante. Porque muito provavelmente, se você abrir uma empresa, ela não vai render 15%. Se você pegar uma margem líquida, sei lá, de uma ação na bolsa ou qualquer uma, não vai dar 15% ao ano de crescimento em uma ação, periodicamente, assim, sem risco. Então, faz sentido que tenha uma relação entre a taxa de dependência e a taxa de juros. Isso explica o porquê o Brasil está seguindo o contrário da história do Japão, da história americana e da Inglaterra. Só que tem um porém. Tudo isso ficava só no vamos ver. Era só teoria. Nada prático tinha ocorrido para provar ou desprovar a ideia de Keynes e de estagnação circular. Se ele tiver certo, o Brasil está indo pro saco. É estagnação circular, sem dúvida. Mas, o que aconteceu é que tinha muitos economistas que ainda não estavam certos disso. Não tinha dados para provar que essa ideia estava errada, mas não tinha também provas. Então era só debate. O que aconteceu era, nos Estados Unidos, depois desse medo todo, desse contexto que eu dei foi na década de 30, depois da Segunda Guerra Mundial, então pós-45, os Estados Unidos voltou à tendência de crescimento econômico dele padrão, de sempre. O que fez com que vários medos fossem vistos como exacerbados e que não se materializaram. Então não precisa ficar com tanto medo assim dessa taxa de natalidade, da mudança na taxa de juros, toda a parte da economia. Beleza. Só que 2025 mudou o jogo. Por quê? Porque toda a tendência na taxa de natalidade só piora, só piora, só piora. Continua essa tendência, sim, principalmente nos países orientais. Japão, Coreia do Sul, esses são os dois piores. Na Europa inteira, também eles têm essa taxa de natalidade horrivelmente baixa e cada vez piora. E eu sei porque eu vi isso tipo, na prática lá. Tem muita pouca criança. Tem poucos pais novos, assim, formando família enquanto jovem e normalmente no máximo uma criança só. E tardiamente. Mas, beleza. Em 2025, agora, com a tendência cada vez pior na taxa de natalidade no Japão, a taxa de juros deles começaram a subir. Incontrolavelmente. Como assim? Incontrolavelmente, assim, entre aspas, né? Porque na versão brasileira, a gente tem uma taxa de juros tão alta que é maior que a idade média da Europa. Literalmente, a idade média tinha taxas de juros mais baixas e mais controladas que o Brasil de hoje.
Tipo, na Idade Média, tinha a taxa de juros abaixo de 10%. Aqui no Brasil, facilmente você encontra 12, 13, 14, 15%, dependendo do ano. Mas beleza, fechando esse parênteses da Idade Média. Voltando a falar do Japão. O Japão, como eles tinham um envelhecimento populacional, poucas crianças vindo, ou seja, uma expectativa bem racional de um aumento de taxa de dependência no futuro, eles se endividaram muito. Por quê? Porque a taxa de juros tava em zero ou negativo. Cara, pegue dinheiro emprestado, se endivida, porque essa alavancagem, esse empréstimo custa muito barato. Então você consegue pegar muito dinheiro. O próprio governo fez isso. O Banco do Japão, a BOJ, ele era ferrenho em dívida, ou seja, é alavancagem mesmo. E o Japão é um dos países mais endividados do planeta por conta disso. Mais de 260% do PIB de endividamento é uma coisa assim muito absurda. É absurdo até para o padrão brasileiro. E olha que o brasileiro gosta de se endividar e não poupar. E mesmo assim, o Japão é absurdamente mais alavancado nisso. Ou seja, se eles têm muita dívida, a taxa de juros aumenta um pouco, eles têm que pagar muitos juros sobre essa dívida inteira, monstruosa. Então eles não querem isso. Então eles fazem de tudo para manter a taxa lá controlada, porque o famoso serviço da dívida seria absurdo. Chegou num patamar impagável. A verdade é essa, é impagável. Só que com todo esse dinheiro rolando, com todo esse contexto acontecendo, o Japão não queria que sua taxa de juros subisse tanto. E mesmo assim, ela subiu em 2025. E subiu a um patamar que não era visto há 30 anos. É claro que, na visão do brasileiro, a taxa de juros lá ainda é baixa, mas para eles é muito alta. Então tem que olhar com o olhar do japonês. Subiu bastante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Keynes não estava certo. Quer dizer que você tem uma possível taxa de decrescimento, um crescimento populacional negativo, uma baixa taxa de natalidade, e mesmo assim os juros conseguem subir. Mesmo que você não queira que eles subam, mesmo que você force para que eles não subam, que eles se mantenham baixos, eles conseguem subir. Então a taxa de natalidade baixa não está necessariamente ligada com baixa taxa de natalidade com baixa taxa de juros. Elas não são um para um, elas não são certamente essa a tendência que você deve ver, essa correlação deve existir. Isso quer dizer que o Brasil não está indo contra a teoria econômica por ter a taxa Selic em 15. Então a gente não está indo para o buraco por conta disso. Por conta disso. Então essa não é a teoria que se aplica ao Brasil para justificar uma estagnação secular, uma crise econômica e uma falta de crescimento em equilíbrio, ou seja, uma falta de crescimento que nada tira do lugar. Então é uma situação bem ruim, negativa para o Brasil. Então, felizmente, muito provavelmente, o Keynes está errado nisso. Assim como em outras coisas, que vão ter outros vídeos para falar da previsão de Keynes sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, por incrível que pareça, 100 anos antes. Mas beleza, então esse vídeo é só para dar um contexto do que está acontecendo no Brasil, Japão, Inglaterra e Estados Unidos no passado, uma teoria econômica e por que o Brasil muito provavelmente não está indo contra a ciência econômica. E se a gente for para o buraco, pelo menos não é por essa teoria. Então é isso.